Cumprimento ao corpo docente das escolas bíblicas dominicais com a paz do Senhor Jesus e todos aqueles que, de alguma forma, estarão ouvindo esta transmissão. Meus amados irmãos e minhas irmãs, estamos aqui nesta hora para apresentar a lição de número 2, desse novo trimestre, e é onde estamos dando um passeio pelo Novo Testamento. A lição passada falou sobre o período intertestamentário ou interbíblico, ou ainda o período conhecido como silêncio profético ou silêncio de Deus. E desta feita estaremos aqui falando sobre a plenitude dos tempos. A lição de número 2 vai falar sobre a plenitude dos tempos. Antes de você estar dentro dessa auspiciosa lição, eu gostaria que você se inscrevesse neste canal, pudesse compartilhar com seus amigos, familiares e grupos de igreja, como também deixar o seu like e fazer o seu comentário. Será construtivo e assim relevante para que esse progresso possa ser realizado de forma a alcançar a muitos, tá certo? Compartilhe aí através das suas redes sociais, certamente será uma bênção para a glória do nome de Jesus. Meus amados, a plenitude dos tempos. Primeiro, falar sobre o que seria plenitude. Seria um momento em que poderá estar completando-se algo ou alguma coisa num cenário político, religioso, social. É algo que está vindo com ímpeto para concluir algo a ser realizado ou de antemão já havia dado alguns passos para a sua realização. Então seria o tempo pleno ou um tempo do cumprimento. No caso em específico, nós estaremos falando aqui sobre o advento do Messias. A nossa lição, ela tem como proposta apresentar a centralidade de Cristo em toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, analisar algumas profecias do Antigo Testamento sobre o Messias e reconhecer o cumprimento de tais profecias nos registros do Novo Testamento. Então essa é a ênfase que será dada à nossa lição. Nós estaremos falando sobre Cristo, o tema central da Bíblia, no primeiro ponto. O segundo ponto, as profecias sobre o Messias. O terceiro ponto, a razão de sua vinda. E o quarto e último ponto, a plenitude de Deus. A nossa lição, na leitura bíblica, está baseada em 3 textos. Isaías, capítulo 7, versículos 14 e 15, que vai falar sobre a promessa desse Messias. Gálatas, capítulo 4, versículo 1 a 7, que vai falar sobre a revelação, acerca desse Messias e das leis que implicariam e as profecias que implicariam nesse seu advento. E em Lucas, capítulo 24, que é o próprio Cristo restaurando ou trazendo à memória, tudo aquilo quanto dantes estava predito acerca de si mesmo. Nós temos uma necessidade muito íntima em relação ao nosso aluno, de termos um diálogo de acordo com a sua relação escriturística, o seu conhecimento, também o seu próprio linguajar, para que a gente possa oferir algum tipo de lucro sobre os alunos, aqui as suas participações, para que eles possam entender de forma razoável e equilibrada tudo quanto assim o ensino é proposto. Essa é uma maneira didática de você tratar com o seu aluno, você dá um feedback, a lição ela é praticada através de um diálogo, de uma comunicação, e todos têm que estar plenamente cônscios daquilo que está sendo tratado. Então, uma linguagem razoável não vai comprometer a aula, não podemos ser simplistas, por demais, mas temos que ter uma linguagem razoável para que haja compreensão de todos. Pois bem, primeiro ponto, Cristo, o tema central da Bíblia. Então, de Gênesis e Apocalipse, nós vamos ver as promessas que estavam relacionadas a Cristo. Nós vamos ver que as Escrituras, como disse o próprio Senhor Jesus, em João capítulo 5, versículo 39, elas já falavam de Cristo, tanto a lei
como os salmos, os livros proféticos, então todos apontavam para Cristo. Então, Jesus ele vai dizer que as pessoas estavam procurando a ele, então nele, nas Escrituras, estavam ali as verdades sobre ele e a vida eterna a partir dele. Então nós vemos que todos podiam ver Jesus operando, né, e comunicando a sua palavra. Nós vamos ver que a relação, né, de Jesus com os judeus, onde a Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos quanto receberam, foi-lhe dados o poder de serem feitos filhos de Deus ao que creem no seu nome. Então é uma relação de adoção. Jesus vindo resgatar. O segundo ponto fala sobre as profecias tem por subtítulo, né, profecias sobre o Messias. Dentre elas, nós vamos aqui citar a profecia sobre a Virgem, que está lá em Isaías capítulo 7, no versículo 14. Nós vamos ver a profecia acerca da cidade, do local de nascimento, através do profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, o versículo 2. Também no versículo 7, capítulo 7, versículo 14, Isaías, nós vamos ver o Emanuel, o nome que era dado a esse menino que nasceria, né, o Emanuel, o Deus conosco. Também vai, capítulo 9, versículo 6, vai falar sobre o seu reinado, o incremento do seu reinado será de paz, capítulo 9, versículos 6 e 7, e também a perseguição ao nascimento, né, profetizado por Oséias, capítulo 11, versículo 1, quando fala do seu refúgio para o Egito, e de Jeremias também, que ele vai falar sobre a volta desse exílio, né? Então, dentro dessas pequenas demonstrações de que Jesus haveria de nascer num local determinado, através de uma virgem, e dando-se a local, além da cidade, além da virgem, o nome para o recebimento deste homem, ele vai agora se colocar também numa posição anterior. Quando Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele já dá um anúncio, né, da semente da mulher, que viria para subjugar, né, o espírito da serpente, que estaria ainda nos dias de Jesus, como está nos nossos dias, influenciando a muitos, a negação de Deus e da sua palavra. Como vemos também o próprio Moisés profetizando acerca de Jesus no capítulo 18 de Deuteronômio, nos versículos 15 a 18, alguém semelhante a Moisés e saído dos filhos de Israel, um semelhante em humanidade. Também nós vamos ver dentro do próprio texto que este Jesus, no versículo 15 de Isaías 7, manteiga e mel comerá até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Esse manteiga e mel aí, esse alimento, segundo alguns historicistas, segundo alguns teólogos, ele tem a ver com a natureza humana de Jesus, né? Fala da infância de Jesus, da inocência, né, o pedido de inocência de todo ser humano. Então e era um alimento que era posto entre os judeus, e não somente na cultura judaica, mas em outras culturas, como um alimento para a criança, como nutritivo. E a partir daí, não que esse alimento trouxesse uma experiência de lógica humana e discernimento com aquilo que estava ao seu lado, mas apenas era na questão de, primeiro, natureza humana de Jesus, de crescimento de Jesus, e segundo, em último lugar, também essa declaração, né, de escolher o bem e o mal. Quando a gente sabe também que o menino judeu, ele fazia o bar mitzvah, ele era colocado entre os doutores, como Jesus fez aos 12 anos de idade, lia-se o texto da palavra, e agora ele era passado por uma sabatina para ser reconhecidamente agora como um cidadão, né, civil de Israel. Então, há essas profecias e tudo se cumpre de acordo com o calendário de Deus, não conforme o calendário de homens, porque os judeus esperavam no Senhor
né? Os judeus tinham uma promessa, mas o tempo da promessa se cumpriria segundo o chamado Kairos de Deus, o tempo de Deus, o tempo do seu cumprimento. Um outro ponto da lição fala sobre a razão da vinda de Jesus, e esta é a razão maior, é salvar a humanidade de seus pecados, né? Com a queda, o homem perde a relação íntima com Deus, e agora em Cristo ele volta a ter essa relação. Então nós vemos que Jesus, né, conforme a ilustração ali, o texto de Lucas 19, né, porque o Filho do Homem veio salvar aquele que estava perdido. Lucas 19, versículo 10. E finalmente, é a plenitude de Deus, que é o quarto e último ponto. Ou seja, a obra de Cristo seria realizada no tempo correto, no tempo justo, no calendário de Deus, para que todas as coisas se cumprissem, todas as profecias, desde o sofrimento no Salmo 22, do Messias, como também a sua aparição e sofrimento em Isaías 53, já eram prenúncios proféticos de que esta realidade, em dado momento, na plenitude de Deus, no tempo completo de Deus, iria acontecer. E Deus, dentro da própria lição, nós temos aqui em Gálatas capítulo 4, versículo 4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ou seja, dentro da perspectiva da salvação e dentro da perspectiva da lei, né, da qual o povo judeu vivia, sobre o que Paulo vai falar a seguir, sobre os rudimentos, né, sobre as tradições, sobre aquilo que eles estavam pautados para o recebimento da lei e para a sobrevivência através da lei. Então Deus preparou, nessa plenitude dos tempos, um povo que iria anunciar a vontade de Deus para toda a humanidade. Este povo era o povo judeu, era o povo de Israel. Deus também preparou um povo governante que possibilitaria o acesso, né, que seria o povo governante, os romanos. Para você ter uma ideia, os romanos, diz a história, eles tinham cerca de 300 mil quilômetros de malha terrestre, 90 mil quilômetros desse perfeitamente transitável, como também tínhamos várias rotas marítimas para que o evangelho pudesse ser comunicado a todas as nações. Não apenas a questão de domínio ou de comércio, mas também de pregação do evangelho, que havia de comunicar a Cristo a todas as nações, levando o evangelho da salvação. E por último, Deus providenciou uma língua, né, que é exatamente a língua grega, que era a língua oficial do Império Romano. Todas as nações tinham a sua própria língua, seu próprio idioma, seu próprio dialeto, mas para a comunicação mercantil, comercial, ela era necessária, inclusive de domínio dos romanos, era necessária uma única linguagem. E essa língua grega, ela influenciou, né, nesse momento de transição, né, onde agora o povo judeu aparece num cenário político e religioso para que o evangelho que estaria a partir de Cristo pudesse ser anunciado. E, finalmente, a Bíblia nos relata que tudo isso é um momento de graça, né? Porque a graça de Deus se há revelado, trazendo salvação a todos os homens. Tito capítulo 2, versículo 11. E Efésios capítulo 2, versículo 8 diz que nós somos salvos mediante a fé. Então, que esta fé que nos induz a comunicar o evangelho, essa fé que nos faz com que permaneçamos nessa simpática adoração ao nosso Deus, ao conhecimento de um verdadeiro Deus, possa também alcançar a muitos dos teleouvintes, muitos daqueles que estão assistindo essa gravação neste momento. Que Deus em Cristo possa influenciar a você de tal maneira que você possa levar o evangelho a todas as
criaturas. E o nome do Senhor seja glorificado em sua vida, meu amado professor e minha amada professora. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.